Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje, olha, a gente vai mergulhar num tema denso, bem denso e, precisa admitir, bastante fora do comum. A tal sabedoria hiperbórea. E o material que a gente tem para basear a nossa conversa é bem variado, viu? Tem textos que leem a Bíblia de um jeito completamente diferente, tipos do Mauro Biglino. Sim, tem isso. E também tratado sobre gnosticismo, né? Aquela religião proibida. Exato. E ainda coisas sobre parapsicologia com uma pegada bem particular, documentos sobre histórias secretas, tipo da Sociedade Thule. Uhum. E até umas visões sobre OVNIs e figuras históricas analisadas por essa ótica toda peculiar, digamos. Pois é. Então, a nossa missão aqui é tentar, desemaranhar um pouco esses conceitos, né? Entender as narrativas principais, as implicações dessa visão de mundo que é complexa e, vamos ser sinceros, bem polêmica às vezes. A gente quer extrair o que tem de mais intrigante nessas fontes. Ok, vamos lá. Desempacotar isso. Perfeito. E é bom começar situando, né? A sabedoria hiperbórea, pelo que as fontes mostram, é uma corrente de pensamento esotérico. Basicamente, ela propõe uma origem e um destino para a humanidade que são, radicalmente diferentes do que a gente costuma ouvir nas religiões dominantes ou mesmo na ciência. Diferente como? É uma reinterpretação total da história, da espiritualidade e até do que significa ser humano, sabe? Entendi. Então vamos começar pela base. Uma das fontes que a gente mencionou, a do Mauro Biglino, já chega com uma ideia impactante. Ele sugere que a Bíblia não seria o livro sagrado, único. Isso. Seria mais um livro histórico, né? Como outros da antiguidade, com elementos comuns a vários povos, só que reinterpretados ali dentro. E a crítica dele vai fundo, né? Biglino argumenta que os autores do Antigo Testamento, eles não falavam de um Deus único, abstrato, sabe? Metafísico. Pelo contrário, a leitura dele é que estavam narrando eventos reais, com as ferramentas culturais que tinham na época, sobre entidades concretas. É aí que ele diferencia Yahweh e Elohim, certo? Exatamente. Não como um Deus só, mas como figuras separadas, talvez até concorrentes, quem sabe. Ele aponta passagens, tipo uma em Deuteronômio, onde um tal Elion divide as terras e Yahweh pega uma parte e, sai para conquistar o resto na força bruta. Nossa. E como isso se conecta com o gnosticismo que você mencionou? A tal religião proibida. E a coisa se amarra de um jeito fascinante. Essa visão gnóstica, como descrita ali, fala de um Deus diferente de tudo, incognoscível, verdadeiro, que estaria fora, sabe? Acima da matéria. Fora do nosso universo. Isso. E esse Deus seria oposto ao criador do nosso mundo, o demiurgo. Para essa linha gnóstica, o demiurgo é que fez a matéria vista como imperfeita, uma prisão. Ou até eles usam a palavra satânica. Peraí, então o Deus que criou um mundo seria tipo o vilão da história nessa visão? É basicamente isso, sim. E o interessante é como isso inverte tudo, né? Pega a figura de Lúcifer, por exemplo. O que tem ele? Nessas fontes gnósticas, ele não é o mal. Seria, na verdade, um enviado daquele Deus de fora, o incognoscível. Ele seria a serpente lá do Gênesis. Ah, a serpente? Mas ela não enganou Eva? Não nessa leitura. A serpente Lúcifer teria oferecido o conhecimento proibido, a gnose, sabe? A faísca para despertar a humanidade da ilusão criada pelo demiurgo. Ele oferece a chave para a gente recordar nossa origem divina perdida. Caramba, isso muda tudo. E a criação de Adão e Eva, como fica nisso? Voltando ao Biglino. Pois é, na interpretação que o Biglino faz, Adão e Eva não seriam obra direta de Yahweh, que ele pinta mais como um líder militar, um homem de guerra, talvez um dos Elohim, ou filho de um deles. Então como eles teriam surgido? Seria mais como engenharia genética, feita pelos Elohim. Adão teria o DNA deles, o Tselem, e Eva seria feita de uma parte lateral de Adão, a Tsela,
que não é necessariamente costela, mas algo que permitiu criar um ser complementar, entende? Engenharia genética bíblica. Ok, tô processando. E como isso se liga à ideia do espírito aprisionado que você falou do gnosticismo? A conexão que as fontes fazem é a seguinte: o corpo físico, feito pelos Elohim, talvez a mando do demiurgo, e a alma, a psique, as emoções, ligadas a este mundo, seriam criações satânicas, no sentido de fazerem parte do sistema do demiurgo, entende? Aham. Mas, dentro dessa estrutura toda, teria sido aprisionado um espírito, uma centelha divina vinda lá daquele Deus incognoscível, de fora da criação. Esse espírito estaria aqui contra a vontade, enganado, preso neste mundo material. Essa ideia do espírito preso, isso me leva a outro conceito que aparece bastante nas fontes, o tal do viria. O que seria exatamente? O Víria, como descrito em fontes tipo A Religião Proibida e textos ligados a Tullig-Gesellschaft, seria o ser humano que carrega essa centelha divina, sabe? Esse espírito eterno aprisionado. Ah, então não é todo mundo? Mente diferente do Passu, o homem animal. O Passu seria só corpo e a alma, totalmente integrada à criação do demiurgo, sem essa ligação com o divino de fora. É o espírito no Víria que busca a evolução real, o retorno à origem. E o sistema não gosta disso, imagino. De jeito nenhum. O despertar desse espírito é justamente o que o demiurgo e seu sistema querem evitar a todo custo. Perturbaria o plano dele. E aí a coisa fica realmente interessante, porque as fontes reinterpretam até Caim e Abel sob essa ótica. Como assim? Exatamente. Nessa visão gnóstica apresentada, Caim não é o vilão. Ele seria o Vilha, o portador da centelha, aquele que odeia o Deus Criador, o demiurgo, Yahvé e as suas leis. Ele chega a dizer: não existe lei, nem juiz. E Abel? Dele agradavam ao Criador porque representavam a aceitação da ordem da criação. Caim seria o rebelde espiritual, entende? Que reviravolta. Então qual seria o objetivo final desse demiurgo criador segundo essa visão? Manter todo mundo preso para sempre? O plano dele, segundo a religião proibida, seria fazer o ser humano se tornar igual a ele, mas não num bom sentido. Seria anular completamente aquele espírito vindo de fora. Como? Através do sofrimento, do ciclo de reencarnações, o karma, a roda do samsara. Isso desgastaria o espírito até ele se conformar, desistir. A santidade, nesse contexto distorcido, seria a morte espiritual, a submissão total, onde o eu verdadeiro é apagado e o ser vira um mero reflexo do Criador. Nossa, que pesado. E onde entra a sabedoria hiperbórea nisso tudo? Ela se apresenta justamente como o conhecimento secreto, a ciência para reverter esse processo. É o caminho de volta à origem. A fonte sobre a Tullig-Gesellschaft menciona Thule. Aquele lugar mítico. Não só um lugar geográfico, mas o verdadeiro paraíso perdido, a Idade de Ouro original, que não tem nada a ver com demiurgo ou com este universo. É um estado primordial, fora daqui. A sabedoria hiperbórea seria, tipo assim, um mapa para esse retorno. E como se usa esse mapa? Tem alguma ferramenta? Algum poder interior que ajude nisso? Tem sim. Aí entra o conceito de vril, que aparece na fonte A Casa de Turdas. O vril seria uma energia interior, muito potente, que não vem da alma ou do corpo, mas direto do espírito, do eu infinito. E como desperta isso? Exigiria uma vontade de ferro inquebrantável. E esse despertar colocaria a pessoa num estado que eles chamam de êntasis. Êntasis. É tipo um estado de alerta máximo, sabe? Um pé de guerra espiritual constante, pronto para romper com a ilusão do mundo. Vril. Já ouvi esse nome em ficção, mas aqui é outra coisa. E como isso se conecta com a parapsicologia que você falou lá no começo? Boa pergunta. A fonte A Parapsicologia Proibida descreve várias técnicas, né? Tipo autoinfluência para mudar o destino, cura pela mente, influenciar outras pessoas à distância, visualizar amigos, influência sexual, essas coisas.
Como assim? A base é que matéria, tempo e espaço seriam ilusões controláveis pela mente e pela energia psíquica. Mas espera aí. Usar isso para influenciar os outros, para ter poder psíquico, isso não soa meio mundano? Talvez até o contrário de uma busca espiritual de libertação. Opa, você tocou num ponto crucial e numa tensão que existe dentro das próprias fontes que a gente leu. A parapsicologia proibida argumenta que para ter sucesso nessas práticas e até para fazer ataques psíquicos, seria preciso acumular muita energia vital. E como se acumula essa energia? Aí menciona especificamente o yoga sexual, o maituna, a retenção da energia seminal, como forma de potencializar essas capacidades. Só que outras fontes, como a religião proibida, têm uma visão bem mais ascética, digamos. Consideram as perdas seminais algo péssimo para a energia espiritual, para o cérebro. Então, fica essa aparente contradição, né? Uma linha mais mágica, talvez, e outra mais gnóstica, sobre como usar ou preservar essa energia interna na busca pela libertação. É uma questão importante que as fontes levantam, sim. Ok. Então temos o indivíduo, o virya, com seu potencial, o vril, e essas tensões sobre como usar isso. Mas e a nível coletivo? Existe uma estratégia maior? Algum plano? Sim, as fontes falam bastante da estratégia hiperbórea como uma ciência coletiva para organizar esse retorno à origem. Textos da Thule-Gesellschaft e da Casa de Turdes dizem que essa estratégia se manifestou em diferentes povos ao longo da história. Que povos? Eles mencionam os maias do Antigo Império, por exemplo, e vários grupos ditos arianos ou hiperbóreos na Europa Antiga. Pelasgos, aqueus, etruscos, germanos. E que tipo de ferramentas essa estratégia usaria? Coisas concretas ou mais simbólicas? Olha, parece que as duas coisas, mas sempre com um fundo espiritual ou gnológico, uma palavra que eles usam. Falam de runas incriadas? Runas, tipo as vikings. Não exatamente as comuns que a gente conhece. Seriam símbolos de poder que vêm direto do espírito, como Tirudal, Hagal, Gibur. Falam também do símbolo da origem, de uma língua dos pássaros, que seria uma linguagem primordial. Língua dos pássaros? É o que dizem. E da pedra talhada, que seria a ciência por trás de construções como castelos medievais. Eles não veem só como fortalezas, mas como máquinas líticas noológicas. Máquinas de pedra que afetam a mente. Basicamente isso. Máquinas que afetariam a mente e o espírito. E falam também de forjar armas de guerra espirituais, né? Como o tridente de Netuno, a espada de Votan, o escudo de Palas Atenea, arquétipos de poder espiritual. Uau! E toda essa estratégia se encaixaria numa guerra cósmica maior. As fontes Thule-Gesellschaft, Fórum Quinta Dominica, Projeto OVNI 2, pintam um quadro de conflito entre dois polos principais, Agartha e Shambhala. Agartha e Shambhala. O que seriam? Agartha seria o centro dos Siddhas leais, seres divinos que não traíram a origem divina, entende? Ligada ao pacto de sangue, que seriam linhagens espirituais puras, aos guerreiros hiperbóreos e a figuras como Christus Lúcifer ou Votan. E Shambhala? Seria o oposto, a base dos Siddhas traidores, aqueles que se aliaram ao demiurgo, ligada ao pacto cultural, à mistura e diluição das linhagens, aos sacerdotes golem, servos do demiurgo e ao próprio demiurgo. Caramba, uma guerra secreta entre centros de poder ocultos. E qual seria o objetivo dessa guerra? É a chamada guerra essencial. Seria a luta dos deuses leais de Agartha para tentar despertar e libertar as linhagens espirituais, os vírias, que caíram e ficaram presos aqui no mundo do demiurgo. A Guerra de Troia, por exemplo, é citada na Casa de Turdes como uma ação estratégica dos Siddhas leais de Agartha, usando os aqueus como instrumento. E tem algum exemplo máximo dessa estratégia em ação, segundo as fontes? Tipo o ápice. A fonte Thule-Gesellschaft destaca a figura de Nimrod, aquele da Torre de Babel. Ah, sim. Ele é visto não como um rei orgulhoso que Deus puniu, mas como um líder virya, que tentou o impossível, tomar Shambhala de assalto, ir direto no centro do poder inimigo. E por que isso é importante?
O texto usa isso para mostrar a importância de uma estratégia que combine a ação interior, o despertar espiritual, a gnose, com a ação concreta no mundo. Alerta que agir no mundo sem essa base espiritual hiperbórea pode ser inútil ou até pior. Faz sentido. E se a gente conecta isso ao quadro geral, bom, aí entra em cena o conceito de sinarquia. Várias fontes, introdução SH, Thule Gesellschaft e até os controversos protocolos, descrevem a sinarquia como um plano para um governo mundial único. Um governo mundial. Sim, e esse plano seria orquestrado pelo povo eleito do demiurgo, identificado nessas fontes como Israel, e visaria unificar a humanidade sobre uma tirania materialista, sabe? Eliminando a diversidade espiritual e a nobreza das linhagens hiperbóreas. É uma visão bem radical e, claro, politicamente carregada que aparece nesses textos. Entendi a complexidade. E como o cristianismo se encaixa nesse cenário todo, segundo essas fontes? É visto como aliado de quem? É visto de forma muito crítica. Fontes como Thule Gesellschaft e Casa de Turdes o apresentam como uma ferramenta dessa mesma sinarquia. Uma ferramenta? Como assim? Seria tipo uma cópia, uma imitação do verdadeiro Cristo da Atlântida, que eles identificam com Cristo-Luz ou Lúcifer, criada para confundir as linhagens hiperbóreas. O Jesus Cristo histórico, associado ao arquétipo judaico de Malkut, o reino, a matéria, teria sido usado para submeter espiritualmente essas linhagens. Como? Através da culpa do pecado, da adoração ao Deus Criador, o Demiurgo. A perseguição histórica a grupos como gnósticos, cátaros, etc., seria parte dessa estratégia para eliminar a verdadeira gnose, o conhecimento direto. As fontes também analisam a cultura e a razão como armadilhas. A cultura, na visão da Thule Gesellschaft, é uma prisão, um mundo intermediário estático que limita a percepção do eu verdadeiro. E a razão? A razão, a lógica comum, é vista como uma intermediária dinâmica. É útil para organizar o pensamento, claro, mas pode facilmente levar à confusão e afastar da intuição direta, da gnose. Por isso, a recomendação hiperbórea é: conhecer é recordar, acessar a memória do espírito em vez de ficar só interrogando o mundo com a razão limitada. Fascinante essa tradição toda, essas ideias, como elas teriam sobrevivido ao tempo. Através de sociedades secretas, talvez? Exatamente. Fontes como Thule Gesellschaft e Projeto OVNI 2 apontam para linhagens de sociedades secretas que teriam carregado essa tocha, digamos. Mencionam uma antiga Sapiens Dominobatur Astris, SDA, a própria Thule Gesellschaft lá no início do século XX e até a Ordem Negra SS na Alemanha nazista. A SS. Sim, e citam figuras históricas como John Dee, o conselheiro da Rainha Elizabeth I, o imperador Rodolfo II em Praga, e até supostas aparições de entidades como Wotan ou Anael nesses círculos. Aí entra a conexão com o nazismo, que é um ponto bem delicado, né? Como as fontes abordam isso? E aqui é super importante frisar que a gente está relatando o que as fontes dizem, sem endossar nada, ok? Textos como Introdução SH, Projeto OVNI 1 e 2 e Thule Gesellschaft apresentam uma visão muito, muito particular. Qual visão? Nela, Hitler seria visto como um avatar, um enviado com uma missão ligada a essa guerra essencial. A SS seria a ponta de lança espiritual e militar contra as forças da sinarquia e do comunismo que eles associam a Shang Shambhala. Nossa! Falam até de buscas por tecnologias secretas baseadas no vril, tipo discos voadores, projeto Haunebu, e de uma evacuação para bases secretas na Antártida depois da derrota na guerra. Discos voadores nazistas na Antártida. Putz, isso nos leva direto aos OVNIs e alienígenas que você mencionou lá no início. Qual a ligação, então? A ligação é direta. O projeto OVNIs 1 e 2 fala de portais dimensionais, tipo uma porta de Vênus,
e de diferentes tipos de alienígenas envolvidos nessa guerra essencial. Tipos diferentes? Como assim? Haveria os libertadores, associados a Agartha e aos Sidas Leais. Esses teriam formas vistas como pagãs, talvez reptilianas ou hostis ao sistema atual. E haveriam os traidores, ligados ao Pacto Cultural e a Chang Shambhala. E como seriam esses traidores? Se apresentariam com formas angelicais, belas, sabe? Como os Pleidianos ou os Yao Anakin. Justamente para enganar a humanidade e mantê-la sob controle do Demiurgo. Que doideira! E tem exemplos mais recentes dessa suposta atuação hiperbórea que as fontes citam? Algo mais perto da gente? Citam sim. Falam da Ordem Anael, que teria atuado aqui na América do Sul no século XX, supostamente ligada a figuras políticas como Perón na Argentina, Vargas no Brasil e Banes no Chile. Sério? Perón e Vargas? A sinarquia capitalista. Caramba. Também mencionam um tal Nimrod de Rosário, um autor argentino contemporâneo como importante nessa linha, ligado a uma ordem de cavalheiros Tirodal. Muitos detalhes. Sim, e tem uns bem curiosos. O Fórum Quinta Domínica, por exemplo, discute a importância dos nomes e sobrenomes. O nome da gente. Aham, não seriam só etiquetas, seriam desígnios demiúrgicos, marcas culturais que prendem o Virya à sua linhagem familiar e ao karma, ao ciclo de reencarnações, o Kala Chakra. E qual a implicação disso? Para a libertação total, dizem, seria preciso resignar essa identidade cultural imposta, cortar esses laços. Até o nome seria uma prisão. Impressionante o nível de detalhe dessa cosmovisão. E a Kundalini, aquela energia da yoga, como entra nisso? Recebe uma interpretação bem particular também, diferente da visão oriental tradicional. Fontes como o Thule Gesellschaft e o Fórum Quinta Domínica veem a Kundalini não só como energia, mas como o próprio Logos criador do Demiurgo agindo dentro da gente. Então o objetivo não é despertar ela. O objetivo hiperbóreo não seria despertar a Kundalini para fundi-la lá no chakra coronário, o Sahasrara, alcançando Samadhi ou Nirvana. Isso eles veem como um suicídio espiritual, uma integração final ao Demiurgo. E qual seria o objetivo, então? O oposto. Isolar-se completamente do Demiurgo e da energia dele, um estado que chamam de Kaivalya, conquistar a individualidade absoluta do espírito, atingir o vril puro. E, pasmem, transmutar o próprio corpo físico em Vraja. Vraja? O que é isso? Uma substância incorruptível, imortal, fora do alcance das leis da matéria deste universo. Transmutar o corpo. Então, não é só uma libertação espiritual depois da morte, mas algo que aconteceria aqui, em vida. Aparentemente, sim, essa seria a meta final descrita nas fontes. E para chegar lá, o yoga marcial hiperbórea e as técnicas rúnicas com aquelas runas incriadas seriam os caminhos práticos. Mas as fontes deixam bem claro, exige vontade, valor, disciplina e uma dureza, quase sobre-humanas do guerreiro espiritual. Não é para qualquer um, definitivamente. Ufa, que viagem, foi denso, hein? Então, tentamos amarrar um pouco tudo isso que a gente viu nessas fontes tão diversas. A gente tem essa ideia de um universo que talvez seja falho, criado por um demiurgo menor, talvez até mal intencionado. Dentro de nós, especialmente em alguns, os Viryas, existiria um espírito divino de fora daqui que está aprisionado. Exato. A verdadeira casa seria Thule e Agartha, uma origem fora desta criação. E a sabedoria hiperbórea seria esse conjunto de conhecimentos e estratégias gnósticas, esotéricas, muitas vezes bem combativas. Sim, muito combativas. Para despertar esse espírito, usar o poder do vril, decifrar as runas, lutar na tal guerra essencial contra as forças do demiurgo e o plano dele de sinarquia, e finalmente retornar a essa origem primordial. É mais ou menos isso. Perfeito, você capturou a essência da narrativa que essas fontes apresentam. É, sem dúvida, uma visão de mundo extremamente complexa, né? Radical. Vira de cabeça para baixo praticamente tudo. História, religião,
política, a própria natureza humana. Totalmente. As fontes mergulham fundo nesses detalhes, construindo um sistema de realidade alternativo que é, ao mesmo tempo, fascinante e, para muita gente, profundamente controverso ou até chocante. A abrangência e o detalhismo que a gente encontrou são notáveis. Então fica a pergunta, né? O que tudo isso significa? Fica aqui a reflexão final provocada por todo esse material maluco que a gente explorou. Se a gente considerar, mesmo que só como exercício mental, essas narrativas sobre enganos cósmicos, sobre uma guerra secreta rolando por trás da história oficial, sobre um potencial espiritual gigante adormecido dentro da gente, que outras possibilidades sobre a realidade, sobre quem a gente é de verdade e sobre como a gente pode se libertar, talvez, de formas que a gente nem imagina poderiam existir além do que a gente normalmente aceita como verdade. Fica aí a pergunta no ar para todo mundo pensar. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.